A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta. Bom dia a todos, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar com todos vocês neste dia tão especial, dia em que comemoramos o nascimento de Jesus. Podemos dizer que é o dia mais belo do ano. E que bom estarmos aqui juntos com todos os amigos e irmãos dessa casa maravilhosa que é a Associação Espírita Irmã Nilza e Amor, que tanto me acolhe e me ampara. Um beijo e um abraço bem apertado no coração de todos vocês. Vamos iniciar com um pequeno agradecimento a Deus, dizendo assim: Deus, nosso Pai, agradecemos por esta abençoada oportunidade de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre o nosso irmão maior Jesus Cristo. Sabemos que Ele está sempre conosco, nos amparando e guiando. Pai amado, nos ajude a compreender os ensinamentos do Mestre e que a espiritualidade boa e amiga oriente os nossos trabalhos. Fica conosco, Senhor, e que possamos iniciar este estudo com paz, amor e compreensão. Que assim seja. E hoje, comemorando o Natal, fico muito feliz em podermos conversarmos um pouquinho sobre o aniversariante, nosso querido irmão maior, Jesus Cristo. É claro que já sabemos, através dos historiadores, que não foi bem nessa data que Jesus nasceu, mas de acordo com algumas pesquisas, foi por volta do ano 273 que a Igreja considerou adotar o festival pagão do solstício de inverno como um momento adequado para homenagear o Filho de Deus. Bem, não se apegando muito a essas questões, esse é um momento mais do que qualquer outro momento onde as sociedades cristãs entram em comunhão de pensamentos naquele que é o maior espírito que já pisou na terra, Jesus. Verificamos que é uma época em que a humanidade se modifica pela lembrança do Cristo, mesmo que inconsciente. As vibrações de amor contaminam as almas, trazendo sentimentos profundos de alegria e bem-estar. Sentimentos que buscam união, perdão, esquecimento de mazelas e picuinhas que se apagam no tempo. Os homens abrandam seus modos, seus corações batem em harmonia. O entendimento se torna lei. Aquele mais distante fica mais próximo. Todos são lembrados, todos brindam da mesma taça de sentimentos. O que mais sofre é aliviado pela sintonia em pleno amor. Aquele que a vida presenteia com todas as alegrias materiais é tomado pela paz íntima que o dever cumprido da caridade proporciona. Enfim, mais que nunca, é época da abertura aos corações entre os dois planos, mesmo que a maioria não perceba nitidamente tal aproximação. Jesus presenteia os homens com amor, buscando o sentimento de fraternidade entre todos os espíritos. Assim, o tema do estudo de hoje é Jesus e nós. Então, pesquisando sobre o assunto, vem o primeiro questionamento. Onde podemos encontrar a vida de Jesus? Existem muitos estudos e pesquisadores da vida de Jesus Cristo, sendo a personalidade mais estudada de todos os tempos. A personalidade que possui maior número de livros, biografias e obras. O ser humano que mais se proferiram palestras, escritos, livros, não apenas no sentido religioso, mas a nível científico. A sua importância é tão grande que influenciou todas as áreas do conhecimento humano. Tanto é que a história da maioria dos povos é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E até mesmo aqueles povos que não são cristãos
acreditam e reconhecem a sua grandiosidade. Então, encontramos a vida de Jesus nos evangelhos, chamados de evangelhos canônicos: Mateus, Lucas, Marcos e João, únicos evangelhos aceitos pela maioria das denominações cristãs como legítimos e que, portanto, integram o Novo Testamento da Bíblia. Os evangelhos são as maiores fontes históricas que nós temos sobre o Cristo. E é nos evangelhos que encontramos a beleza magistral daquilo que verdadeiramente nos interessa, que são os ensinos e exemplos deixados pelo Senhor. As dúvidas, as discórdias entre as religiões se tornam secundárias quando nós temos como principal o exemplo que o Mestre nos deixou, todo o ensino moral que Jesus nos trouxe. Tudo o que é narrado nos evangelhos é de uma beleza ímpar. No entanto, esses 4, muitos historiadores consideram o Evangelho de Lucas um dos mais belos, e não apenas o mais belo dos evangelhos. Muitos pesquisadores consideram o Evangelho de Lucas o mais belo livro que foi escrito pela humanidade. Naquela época, olhem o tamanho da dificuldade de manter os escritos, realizar a sua divulgação. O que sabemos então de Jesus, já que nada ele escreveu, foi o que seus discípulos e as pessoas que seguiram sua mensagem escreveram após a sua morte. Assim, é Lucas que narra o nascimento de Jesus. Narra de forma mais detalhada como se deu o nascimento de Cristo, pois ele ficou um tempo com Maria, e foi essa grande figura magistral que narra o dia mais belo que a humanidade viu. Por essa razão, vamos ler na íntegra o Evangelho de Lucas, capítulo número 2, versículo de 1 a 4. Ele nos diz assim: E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré na Galiléia à cidade de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completara-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Enfaixou-se, deitou-a na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Na mesma região, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Para completar esse momento tão especial, vou colocar uma música maravilhosa intitulada Ele Veio, de autoria Luiz Antônio Mileco. Quente
vazias, desarmadas, sem escudos nem espada, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina. Mais escuras, Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Música maravilhosa, não é mesmo? Ele veio para agitar a nossa alma, para nos fazer movimentar. Tirou a nossa calma, no sentido de criarmos novos hábitos, pois os hábitos velhos não estão nos fazendo crescer. Precisamos desenvolver o que há de melhor na gente. Para isso, não podemos ficar parados. Só assim encontraremos a paz que Jesus nos trouxe. Música incrível, né? Que mensagem maravilhosa. E voltando a falar da humanidade, na época em que Jesus esteve na Terra em corpo físico, a humanidade esperava por um Salvador, que tivesse talvez nas condições dos outros reis que apareceram na história, como os grandes conquistadores que dominavam o seu povo com sangue e na base da força, ou aqueles grandes reis que viviam em seus tronos cheios de ouro. Eram nesses que a humanidade depositava as suas esperanças. Como hoje acontece nos países, nas épocas de eleição, quando alguém é eleito, o governante de uma nação, é nele que está a esperança das pessoas. Depositamos em um indivíduo a esperança de um futuro melhor. Então, quando chegou a vinda de Jesus, que já estava sendo anunciado pelos profetas, intensificada por Moisés, que também anunciava a vinda do Rei dos Judeus, na sua sabedoria e mediunidade, ele anunciava a vinda de um Salvador. O povo acreditava que viria um grande rei, mas esse grande reinado para a população da época estava ligado às coisas materiais e não espirituais. Observamos o nosso comportamento. Quando falamos que uma pessoa cresceu na vida, nós imaginamos a nível intelectual ou moral? Imaginamos sempre a nível material. Ganhou mais dinheiro, está em um emprego melhor. Quando se concretizou a chegada do Salvador no mundo, o que as pessoas encontravam a nível de Salvador era um bom homem simples, que caminhava pelas ruas, que preferia a companhia dos mais pobres e doentes. Então o próprio povo judeu não acreditou que aquele era o Salvador. E se nós atualmente, passando por necessidades, e alguém chegasse aqui dizendo que íamos ser auxiliados
e de repente aparecesse na porta alguém também sem situação financeira, nós também não acreditaríamos no Salvador. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus não foi compreendido, não foi aceito e acabou no Calvário sendo crucificado, com o auxílio do próprio povo que ele ajudou tanto, aqueles muitos que ele havia curado, auxiliado, apoiado. Em vez de defenderam, acabaram o acusando. A crucificação de Jesus é o ato e o julgamento mais injusto que nossa sociedade cometeu. Primeiro se condenou alguém que não tinha nenhum crime ou delito que se houvera cometido. Não tinha nenhum delito, não fez nenhum mal, e ainda lhe imputaram a penalidade mais dolorosa que havia. O Império Romano imputava vários tipos de pena de acordo com o crime executado. Uns eram presos, outros apanhavam, e a crucificação era para os crimes mais graves. E Jesus, um homem inocente, recebeu a pena mais dolorosa de todos, que estava reservada para os grandes acusados. Depois dele, a humanidade não seria mais a mesma. Ninguém fez o que ele fez, ninguém falou o que ele falou. É diferente o jeito que cada um fala, nos toca de forma diferente, assim como a música. Jesus queria que vivenciássemos o que ele falou e o que ele fez. Quando ele pronunciou o Sermão das Montanhas, nós vimos o maior poema que a nossa humanidade já conheceu. Dizem os espíritos que o contato pessoal com Jesus foi a maior dádiva que alguém poderia ter tido. Aquele que tinha esse contato nunca mais era a mesma pessoa. Aqueles que o viam nunca mais eram os mesmos, pois Jesus entrava no íntimo das pessoas. Jesus mostrava a sua grandeza. Então, no Livro dos Espíritos, encontramos na pergunta 625: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens que lhes serve de guia e modelo? A resposta que a espiritualidade nos dá é Jesus. Quando não conhecemos o caminho, precisamos de um guia, e esse é Jesus. Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na visão espírita, essa visão sobre Jesus se dilata ainda mais. Temos Jesus como Criador do nosso orbe, a Terra. Vamos buscar isso no Evangelho, no Velho Testamento, na Gênesis, capítulo 1. Está escrito assim para a gente: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e continua a criação. Depois nós temos no Evangelho de João, capítulo 1, escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amigos, nosso Mestre Jesus está aqui na Terra desde antes da sua criação. Estava em seu planejamento, no planejamento da criação do planeta Terra. Não é maravilhoso que a doutrina espírita nos traz? Nos mostra a grandiosidade espiritual na qual um dia alcançaremos. Como Jesus falou: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Por isso, a pergunta que faço agora é: quem nós somos? Quem é você? Somos filhos de Deus, irmão de Jesus, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não tem nossa imagem e semelhança corporal.
Fazemos muitas vezes essa referência, trazendo Deus para o humano. E sim, nós somos a imagem e semelhança, em espírito. O que nós estamos fazendo para Deus? Recebemos tanto, tudo que está aqui é nosso. Somos ricos perante a Deus, somos seus filhos. O oxigênio que respiramos, a água que bebemos, o sol que nos aquece, tudo está ao nosso alcance. E ainda vem o nosso irmão mais velho Jesus nos ajudar a enxergar a rota, o caminho correto, mostrando todo o nosso potencial. Jesus nos deixou um grande ensinamento, a senha maior do bem viver na terra, o verdadeiro espírito do Natal, que é o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O objetivo das nossas vidas é alcançar esse amor. É isso que Deus quer que nós demos a Ele. Jesus nos deu o maior exemplo na sua conduta. Foi o ser que mais exemplificou. Ele amou os seus inimigos. Ele levou todo o amor para todas as pessoas. E o que nós fazemos? Nos acorrentamos através dos vícios materiais e dos vícios morais. Precisamos mudar, sair da inércia e buscar Jesus, fazer Jesus nascer em nós. Tem um texto belíssimo atribuído a Chico Xavier, intitulado E para nós, onde Jesus nasceu? Onde nos mostra que cada ser espiritual tem o seu momento de encontro com Jesus, momento na qual nós tocamos Jesus como a mulher que passava pelas grandes dores de hemorragia, momento na qual, com esse nascimento de Jesus dentro de nós, começamos a nos transformar. E nesse texto, mostra o nascimento de Jesus para grandes personagens históricas que nos servem de exemplo. Infelizmente, não vou trabalhar o texto todo, mas vou falar sobre algumas passagens. O texto nos diz assim: E para nós, onde Jesus nasceu? Autoria Chico Xavier. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é fonte inesgotável de amor. Na visão espírita, Francisco de Assis fora João Evangelista, aquele discípulo querido e muito amado, responsável pela vida de Maria após a volta de Jesus ao seu verdadeiro reino. De família rica, Francisco teve contato com os empregados do seu pai, todos em condições subhumanas, e toda vez que tinha contato com qualquer um dos empregados, ele ia interrogar sua mãe: por que nós somos ricos e comemos bem, e eles não? Entre outras perguntas que sua mãe não sabia responder, em extrema guerra íntima, Francisco pediu com humildade a Jesus que iluminasse seu caminho e lhe levasse à sua vocação. Foi em 1205, nos seus 24 anos de idade, onde recebeu a revelação do crucifixo de São Damião. Francisco constrói a minha igreja. Depois disso, Francisco abandonou tudo e saiu em busca de sua paz, ajudando doentes, confortando miseráveis e leprosos, amando todos como irmãos. Sua filosofia era a imitação de Jesus, pois Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus, para Francisco, nasceu quando Jesus bateu em seu coração e as palavras do Mestre ressoavam em sua alma: Francisco, reconstrua a minha igreja. O que nós estamos fazendo de Jesus? Quando será o nosso Natal?
E eu me preocupo primeiro comigo ou com o meu próximo? Será que já aprendi a perdoar e se reconciliar com os meus desafetos? Será que educo minhas palavras? Será que já tenho uma palavra amiga? Reflexões que devemos fazer diariamente para analisarmos as nossas ações e a nossa vontade de mudança para o crescimento. Perguntemos a Paulo quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo estava a caminho de Damasco justamente para perseguir Ananias, o responsável por levar o cristianismo à sua noiva Abigail, que havia morrido. O caminho, porém, foi o marco principal da vida de Saulo. Na estrada para Damasco, Saulo encontrava a palavra que sua vida necessitava: renovação. O brilho da aparição do Espírito radiante de Jesus faz com que Saulo caia de joelhos. Então ele ouve as palavras que ressoam até hoje para toda a humanidade: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegues. E nesse momento, com essa frase, já ocorre o Natal para Saulo, quando ele sente no íntimo a necessidade de mudança. Então Saulo diz: O que queres que eu faça? Daquele dia em diante, Saulo tem uma nova vida, batizado agora como Paulo e um verdadeiro seguidor do Cristo. Seu caminho daí em diante nada fácil se tornou. Precisava agora sobreviver à custa do seu próprio suor. Foi abandonado por todos os amigos e até mesmo pela família. Tomara-se motivo de risos e chacotas. Alguns diziam que enlouquecera. O sinédrio, antes admirador da sua cultura, agora era seu inimigo e perseguidor. Mas todas essas dificuldades fortaleceram aquele homem com sua fé, coragem e dedicação à causa. Graças a Paulo, os ensinamentos do Cristo se espalharam e se encontram em nossas mãos. Obrigada, querido companheiro. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. Encontramos essa belíssima história no livro Boa Nova, que narra um pouquinho sobre Joana, esposa de Cusa, que era intendente de Herodes Antipas. Joana, que ouviu os ensinamentos de Jesus e queria largar tudo para segui-lo, mas foi orientada pelo próprio Mestre que a sua grande fidelidade a Deus era amar o companheiro do mundo. Porém, depois, morto o esposo, a viúva de Cusa, mesmo premida pela necessidade, se confortava com a fé cristã. No ano 68, numa das perseguições infligidas aos cristãos, Joana foi levada, junto com seu filho, ao poste de martírio. O rapaz sofria muito com as flagelações que lhe eram impostas e rogava à mãe que abjurasse, que repudiasse Jesus, porque assim estavam salvos. As rogativas do filho eram espadas de angústias a lhe retalharem o coração. Mas a Marte recordou que Maria também fora mãe, e vendo o filho na cruz, soubera confortar-se com os desígnios divinos. Então, possuída de força sobre-humana, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa,
porque assim, acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Minutos antes de ser ateado fogo às suas vestes, um dos verdugos perguntou-lhe: O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana respondeu: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, ela sentiu que a mão consoladora de Jesus lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Na dobra dos séculos, Judas continua sendo apontado como alguém que destoou do colégio apostólico, exemplo de mau amigo, de traidor. Ainda na atualidade, o seu nome é dado aos que traem uma causa, aos que erguem a mão contra quem os brindou com amizade. Porém, de acordo com Humberto de Campos, que nos relata lindamente a passagem de Judas, ele nos diz que o pensamento de Judas era que o Evangelho só poderia vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Por isso, para aquele homem, era preciso impor a figura do mestre às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitar do surto da simpatia verificado na sua chegada à capital da Judéia. Judas estava disposto a fazer qualquer coisa para precipitar a vitória do Evangelho. Decidiu que entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições e, depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria aos dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão dos seus amigos e protetores prestigiosos. Porém, as ideias de Judas não deram certo. Jesus foi preso. Os fatos tornaram outro rumo e Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Judas contemplou de longe todas as cenas angustiantes e humilhantes do Calvário, e atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Decidiu desertar-se da vida. Ouvia junto à figueira sinistra a voz amargurada do seu tremendo remorso e parecia-lhe escutar a voz do Mestre consoladora e inesquecível, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Agora, pensemos um pouquinho. E para nós, será que Jesus já nasceu? Procuremos urgentemente fazer com que ele nasça, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nasça em nossos corações
e que seja sempre Natal em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança, a fé e a alegria cristã. Vamos para a prece final e depois a gente vai escutar uma linda música com a nossa querida Lília Pereira. Então vamos primeiro agradecer e fiquem aí para escutar a música. Pai amado, Mestre Jesus, hoje viemos aqui agradecer. Obrigada pela vida, obrigada por todas as oportunidades de aprendizado. Obrigada, querido irmão Jesus, pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas da ignorância e nos traz para a luz da felicidade eterna. Obrigada, bons espíritos, pela compreensão, paciência e tolerância, e que eu possa também proceder dessa forma com meus irmãos que estão a caminho comigo. Obrigada a todos que de alguma forma me ajudam a ser a cada dia uma pessoa melhor, amando e perdoando, assistindo e não julgando, porque somos todos filhos de um mesmo Pai que nos ama igualmente a todos, indistintamente. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Obrigada, Senhor. Um ótimo dia a todos e vamos à música. Grande abraço a todos. A afirmação de Natal. Acima de nossos protetores mais diletos e acima de nossos mais íntimos afetos, temos todos nós um companheiro que nos ampara e nos conduz. Esse companheiro constante, que nos apoia a todo instante, em todos os nossos passos ou crises da vida, é sempre o nosso amado Jesus. Maria Dolores.